Bom dia, irmãos. Mais uma transmissão do canal Bíblia de Capa a Capa. Não lembro se eu me apresentei no último vídeo, provavelmente que não, por estar aprendendo. Meu nome é Arlindo, sou servo do Senhor Jesus, da Igreja Avivamento Bíblico do Brasil. E hoje, irmãos, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa no vídeo anterior. Eu disse que Deus enviaria o povo de Deus para o Egito durante 4 anos, e não era 4, era 400. Deus disse isso a Abraão e disse que depois desse período ele iria buscar o seu povo e julgar a nação que o oprimiu. Eu disse 4 anos, mas não era 400. Perdão, erro de quem está começando as transmissões. Mas vamos, seguinte. O assunto de hoje é como Deus se apresenta ao ser humano. Como que Deus chama aqueles que Deus tem escolhido por algum motivo. Todos, sem exceção, são servos do Altíssimo, todos aqueles que se achegarem à presença de Deus. Mas Deus chama alguns em alguma missão diferenciada, não sei o motivo, eu não entendo isso totalmente. Eu sei que algumas pessoas vão aceitar o chamado, outras não. Esse chamado não é tão simples, tem alguns problemas no meio do caminho. A gente tem que entender que como a vida natural, a vida espiritual também tem problemas. A gente pode dar passos errados e infelizmente ter que pagar por isso. Infelizmente não, felizmente. Porque se não pagasse por isso, pelas nossas escolhas, todo mundo faria grande estrago no mundo espiritual. Bom, vamos dizer, como assim as pessoas pagam pelos erros no mundo espiritual? Em Números, lá no livro de Números, eu vou falar de uma pessoa que teve um chamado de Deus. Números 22, 9, teve um homem que se chamou Balaão. Ele era um profeta de Deus. Muita gente diz que ele não era profeta de Deus. Era sim, era profeta de Deus no mundo. Deus ainda não havia separado um povo completamente. Ele já tinha separado o povo, mas o povo já estaria saindo do Egito, já tinha 400 anos. Perdão, não que não tinha separado, já tinha separado sim. O povo já tinha 400 anos no Egito, já tinha saído, mas Deus também tinha profetas no mundo. Balaão estava no meio do mundo, não era do povo hebreu, mas Balaão era um homem que ouvia a Deus. As pessoas do meio evangélico hoje têm um grande desconforto de falar isso. Não sei o motivo, não sei o porquê disso, tem um grande desconforto de falar que Balaão era um profeta de Deus. Claro que era um profeta de Deus Altíssimo. Balaão falava diretamente com Deus, né? O problema é o que você vai fazer com o seu chamado. Onde você vai com o que Deus te deu. Porque em Números 22, 9, Balaque, muito apertado do povo de Moabe, muito assustado com esse povo que estava vindo, um povo numeroso, fazendo coisas grandes. Balaque ouviu falar da abertura do Mar Vermelho, um Deus que segurava, que abria, que estava na frente desse povo. Então ele ficou assustado. Bom, vamos pegar alguém que conhece essa área. Bom, tinha Balaão ali, que ele conhecia essa área. Falei, então vamos chamar Balaão para amaldiçoar esse povo. Dá para entender, então, daí que Balaão usava essa área. Fazia isso para lançar maldições, encantamentos, coisas que não se deve fazer. Mas mesmo assim, Balaão via a Deus. Porque quando Balaão foi consultar a Deus, diz no Números 22, 9, que Deus veio até Balaão. E perguntou para Balaão, quem é este povo que está com você? Quem são eles? E Balaão respondeu, né? Que era Balaque, que veio, Balaão contou a história para Deus, mas Deus já sabia de tudo isso. Deus só estava querendo ver o que Balaão falaria para ele. Deus sabia de todas as coisas. Deus estava mais uma vez provando o coração de um homem, o coração de Balaão. Bom, aí as pessoas vão dizer, não, mas não é bem assim. Se você ver lá atrás também, gente, Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Deus. As pessoas ficam assim meio complicado, como é que pode? Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. Quando Abraão estava vindo com as pessoas, logo após buscar Jó, né, e todo o povo de Sodoma e Gomorra que havia sido arrebatado na guerra, Melquisedeque apareceu a Balaão e ele serviu vinho e pão. Ele era rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. O que aconteceu? Abraão reconheceu isso e dizimou, deu todo o dízimo, todas as coisas que ele tinha conquistado lá a Melquisedeque. Bom,
Ainda não havia conhecimento do povo de Deus nessa época de Abraão. Já em Balaão, sim, já existia o povo totalmente preparado, estava saindo, havendo as guerras. Mas voltando atrás também em Abraão, teve Abimeleque. Abimeleque tomou a Sara, porque Abraão disse assim: eis que ela é minha irmã. Abimeleque foi lá e tomou a Sara para a mulher dele, só que antes de Abimeleque possuir Sara, Deus apareceu para ele em sonho. Falou: olha, devolve essa mulher. Ela é esposa de um profeta. Vou destruir você e sua nação se você não fizer. Tudo isso em sonho, irmãos. Bom, o que aconteceu? Ele acreditou no sonho, juntou todos os seus, contou o sonho. Houve um grande temor naquele povo, dos seus príncipes naquela época, e ele devolveu Sara a Abraão. Mas perguntou a Abraão: por que fizeste isso? Por que veio fazer assim? E Abraão respondeu para ele: é que eu tive medo de ser destruído por causa da beleza da minha esposa. Como aconteceu no Egito, ele também temeu ali. Mas, na realidade, Abraão não mentiu, porque Sara era sua irmã, filha de mesmo pai, não de mesma mãe. E muita gente hoje vai se sentir desconfortável. Naquela época, irmãos, ainda não existia a lei. Então, é assim que o povo se perpetuava, para se manter protegido, sempre era parente com parente. Era a opção que o povo dava para se manter protegido. Ainda existia muito disso, né? Muito incesto, muito problema relacionado a parentes tendo relações sexuais com parentes, casamento com parentes. Deus, na realidade, só corrigiu isso a partir de Moisés, porque aí ele queria um povo totalmente separado, segundo o seu querer, segundo a santidade dele. E isso, Deus, na realidade, não estava castigando ninguém, apenas protegendo, porque hoje nós sabemos na ciência que filhos, consanguinidade traz grandes problemas de saúde, de imunidade, pessoas aleijadas, um monte de problema. E Deus sabia disso. Mas Deus deixou até um certo tempo, então resolveu purificar esse povo. Um povo que não haveria problemas, não por essa área. Mas então, irmãos, aí as pessoas ficam assim: bom, e hoje? Fora na época dos profetas, quando veio o povo de Deus separado, Deus sempre se apresentou a um profeta e outro. Em Gênesis 15, Deus se apresentou a Abraão numa visão. Para Balaão, Deus se apresentou a ele falando. A Abimeleque, Deus se apresentou a ele em sonhos. E assim as coisas vêm acontecendo desde então. Deus sempre se apresenta ao homem. Em Jó, irmãos, Jó foi um dos homens mais fiéis da Bíblia. Porque Jó não tinha tido visão. Até então a Bíblia não relata isso. Jó não tinha tido visão. Jó não tinha tido sonhos relacionados a Deus, pelo menos que a Bíblia relate. Mas Jó cria em Deus de uma forma extraordinária. Tanto que Deus disse que na época dele não existia um homem justo como ele. Quando Satanás foi ao céu rodear com os filhos de Deus, que aí se fala dos anjos, né? Nessa parte se fala dos anjos, nesse contexto, mas eu não acredito que os filhos de Deus lá no início são os anjos, porque se você ver contexto para o Arlindo, isso não bate. Mas tudo bem quanto a isso, não vou entrar nesses maiores detalhes agora. Mas então, quando os anjos chegavam na presença de Deus uma vez por ano, que isso, acredito eu, que é o mesmo que os filhos de Deus, do povo de Deus, se ia no sacerdote para expiação do pecado uma vez no ano, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Eu acho que isso remete a isso aí. Mas até então, o que acontecia? As coisas acontecem bem desse jeito. Jó não tinha tido esse contato. A não ser lá em Jó 28, foi quando Deus se apareceu para Jó no redemoinho. Jó ouviu a Deus. Ele viu um redemoinho, ele teve uma visão de um redemoinho, e desse redemoinho saiu uma voz. E Jó ainda não tinha tido um contato com Deus, assim, tão abertamente a Bíblia falando. Mas Jó era extremamente fiel a Deus. Hoje existem pessoas no nosso meio que nunca ouviu, nunca teve uma visão, mas lê a Bíblia, e a Bíblia te agarra tanto que ele é fiel de tal forma que ele não volta atrás nas coisas de Deus. Outras pessoas já conseguem ver, já conseguem ouvir, e às vezes as pessoas vão dizer, principalmente no meio tradicional, vão dizer: isso não existe mais. Existe sim, falo por experiência própria, porque assim que eu me acheguei ao Senhor, que eu me converti dos meus caminhos maus, que eu retratei a minha vida perante a Bíblia, e comecei a ler aquele livro com tal ímpeto, com tal vontade, que aquilo começou a mudar a minha vida.
Eu via necessidade de ver mais, de conhecer mais. Até que chegou o dia que Deus falou comigo. Irmãos, e a frase que Deus falou comigo, eu nem sabia o que era Deus, sei que eu fiquei chateado. Ele só falou comigo algo assim: você ainda não confia em mim. E por isso, a Bíblia não me bastava, talvez. Eu precisaria de muito mais. Ou talvez Deus precisava de uma confiança maior, não sei. Eu não sei qual era o intuito dele. Mas foi a primeira vez que eu ouvi. Deus me disse nitidamente: você ainda não confia em mim. E eu não entendi o que Deus queria dizer naquela época, isso há 8 anos atrás. Hoje eu entendo o que Deus queria dizer. É necessário mais. Se você quiser fazer minha obra, você tem que viver coisas maiores. Você vai ter maiores problemas, mas também terá maiores ações no mundo sobrenatural. Porque eu preciso de você. Eu entendi isso hoje. Estou disposto a caminhar na presença de Deus. Estou disposto a passar pelos problemas que Deus me der para honrar o nome dele. A diferença é: quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Quanto mais lhe dá, mais lhe será cobrado. Assim está escrito na Bíblia. Então, se você tem, você será mais cobrado. Agora, não é o que Deus me cobra, vai cobrar para todo mundo. E eu tenho que viver a parte que Deus está me cobrando e abençoar o povo dele da forma que Deus me tocar, que Deus colocar no meu coração, ou que ele me falar, ou que ele me der visões, conforme a vontade dele. Não importa. Eu só digo uma coisa: é possível você ouvir a Deus. É possível você ter visões. É possível você ter sonhos. Bom, acredito que isso é muito comum no meio pentecostal. Porque é um povo que está mais aberto a outras experiências com Deus, mas que ela nunca foge do livro da Bíblia. Tem muitos exageros no nosso meio, sei disso. Infelizmente, muitos exageros. Por causa dos exageros, tanta desconfiança. Mas é possível sim isso acontecer. Eu vivo isso na minha vida e é isso que eu prego. Deus está buscando pessoas. Como é que vocês acham que Deus falava com os profetas quando diziam: veio a mim a palavra do Senhor? Às vezes de visão, às vezes de sonhos. Bom, Eliseu teve uma cena na Bíblia, fala que Eliseu teve uma visão, né, a visão aberta. Eu acredito que Eliseu tinha a visão aberta quando o servo de Eliseu saiu de manhã e veio aquele povo todo buscar Eliseu. Ele levou um susto tão grande e disse: ai meu Senhor, o que faremos agora? E olhava a cidade tomada daqueles soldados. E Eliseu só fez uma oração: Senhor, abre os olhos desse menino. E quando ele viu, deve ter se sentido poderoso, carruagens de fogo, anjos de todos os lados ao redor da cidade. E Eliseu disse para ele: é muito maior o número que está conosco do que o que está com eles. Mas é muito difícil, irmãos, a gente entender isso sem começar por experiências espirituais. Por isso algumas pessoas acham que não existe, não passaram, ou não quiseram viver, ou teve um bloqueio no meio do caminho, ou desistiu, porque com essas visões, com essa presença de Deus também vem alguns probleminhas. Normalmente esses problemas estão retratados aos nossos problemas que temos que corrigir. Todos os problemas que eu tive foi referente aos meus problemas. Ego muito alto, que Deus tem que corrigir, porque Deus não dá a honra dele para mais nada, a honra é exclusivamente de Deus. Nós não morremos na cruz para ter um ego inflamado. Crer no sobrenatural, poder não se magoar quando alguém tiver uma opinião diferente da sua, porque existem pentecostais, neopentecostais, tradicionais, batistas, avivados, e aí por diante, entre outros, né? Existe um leque no nosso povo. Se Deus permitiu, eu não tenho por que julgá-lo, porque nem todo mundo vai ter a mesma experiência, nunca vai ter a mesma experiência. A experiência sempre vai ser diferente conforme o chamado de cada um. Mas até então Deus pode falar. E eu tenho falado isso, eu tenho vivido isso, tenho pregado isso. Hoje no povo de Deus isso é muito mais comum. Sonhos, visões, é muito mais comum. Mas infelizmente também é muito mais comum, como era naquele tempo, profecias do próprio homem não vindas de Deus. Às vezes o homem tendo visões enganosas, visões do próprio coração, não do povo de Deus. E vai dizer: como assim? Eu lembro quando o profeta Jeremias lutou contra o falso profeta, que vivia dizendo que as coisas da Babilônia iria devolver todas as coisas para o povo de Deus, tudo aquilo que foi tomado retornaria. E quando Deus falou com Jeremias: volta lá, ele vai viver, ainda este ano vou eliminá-lo,
porque ele está pregando rebeldia e não obediência contra o meu povo. Jeremias, sofrendo tantas coisas, era um profeta verdadeiro de Deus. Enquanto que Ananias, não me lembro se é Ananias o nome dele completamente, eu realmente não guardo capítulo e versículos, mas esse outro profeta, ele não estava profetizando coisas de Deus, e sim coisas do seu coração. Então, infelizmente, acontece no nosso meio. Qual a diferença? Estude a Bíblia. Busque entendimento do Senhor. Peça a Ele. Aquele que não tem entendimento, se ele pedir, Deus dará. No tempo dele, no tempo que a pessoa progredir para receber entendimento, para que não ensine doutrinas estranhas, para que não ensine coisas que são em desacordo com a Bíblia. Bom, irmãos, eu digo uma coisa para você. Você pode ver a Deus. Não face a face, acredito eu. Que ele disse que ninguém veria a face dele. Até para Abraão, ele tampou o rosto de Abraão para passar. Mas você pode ver a Deus. Só que ver, irmãos, nem sempre é com o sentido dos olhos. Você pode, às vezes, sentir a Deus. Hoje o Espírito Santo fala muito comigo em sensações, quando eu tenho que orar por alguém. Eu tenho certeza, ele testifica no meu espírito que eu preciso orar por alguém. Mas também já falou, também já me deu visões, já me deu sonhos. Então, assim, ele tem uma multiforma, mais de uma forma de se apresentar, mesmo a mesma pessoa. Como Abraão, ele se apresentou em Gênesis 15 numa visão, a palavra do Senhor vem numa visão, mas também Abraão viu os 3 anjos do lado dele, comeu com ele. Então, existem várias formas de Deus se apresentar, e eu acredito que conforme você vai caminhando em fidelidade, Deus vai se apresentando. Então eu digo para você, não desista, continue perseverando na presença de Deus, Deus se apresentará a você, porque Deus faz quando você se desarmar da sua capacidade, porque Deus vai trazendo coisas novas, novas experiências para você estar na presença dele. Irmãos, muito obrigado. Fica aqui essa transmissão e em nome do Senhor Jesus logo estaremos falando novamente de Deus em outro vídeo, e que Deus abençoe o seu dia.